tudo está desligado, tá bom. Muito bom dia pessoal. Nós queremos aproveitar uma oportunidade, alguns minutos, falando um pouco a palavra de Deus. Nós estamos a dar um aviso divino, mas este é um aviso final, é um aviso muito urgente, a palavra de Deus. E nós vamos falando uma profecia na palavra de Deus que está se cumprindo. Esta profecia se cumpriu, mas na verdade as pessoas não percebem, as pessoas não veem o cumprimento desta profecia. E na verdade vamos na nossa Bíblia, o livro de Malaquias, capítulo 4, nós vamos encontrar ali a vinda do profeta Elias. Porque pois a palavra de Deus profetizou que antes que venha o grande dia terrível, dia do Senhor, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. E assim, Malaquias capítulo 4, o seu versículo 4 a 5 a 6, ali tem uma mensagem muito urgente que todos os habitantes da terra devem prestar atenção. Ali a palavra de Deus diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes mandei em Horebe, que são os estatutos e juízos de Deus. E a palavra de Deus diz, o versículo 5 diz que antes que venha o grande dia, terrível dia do Senhor, eu vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais e dos filhos, e aos filhos e aos pais, antes que venha o grande dia do Senhor, antes que eu consuma a terra com maldição. E assim, esta profecia se cumpriu aos nossos dias de hoje. A vinda do profeta Elias já chegou. Elias veio, mas as pessoas não percebem, as pessoas não entendem. Assim conforme foi a vinda de Elias, do primeiro advento do Messias, não foi compreendido, e mesmo assim, aos nossos dias não está sendo compreendido a vinda do profeta Elias. Pois, na verdade, Malaquias capítulo 4 está tratando os dois eventos, as duas vindas do profeta Elias. O primeiro evento é a vinda do profeta Elias, do primeiro advento do Messias, para preparar o caminho do Messias. E o segundo advento de Elias é para preparar mais uma vez o caminho para o grande dia terrível do Senhor. E assim conforme não foi compreendido a vinda do profeta Elias nos dias de Cristo, e hoje não está sendo compreendido também. Por isso a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 17, o versículo 10, ali afirma também a palavra de Deus. Os discípulos de Jesus, eles interrogaram o mestre, dizendo por que então os escribas fariseus, por que eles na verdade não creem em Jesus? Pois eles dizem que nós só temos que crer em Jesus. Primeiro tem que vir Elias. Elias primeiro tinha que vir. Mas o Senhor Jesus, ele respondeu aos seus discípulos, e ele disse, na verdade sim, é certo, que antes que venha o dia do Senhor, Elias tenha que vir primeiro. Mas só que Elias já veio, mas não o conheceram. Elias veio, mas na verdade eles fizeram tudo quanto eles quiseram fazer com o profeta Elias. E eu
posso interrogar: quem foi Elias no primeiro advento do Messias? Na verdade, Elias, no primeiro advento do Messias, foi João Batista. João Batista, ele preparou o caminho do Messias. E assim, na verdade, a profecia se cumpriu. E na verdade, o Senhor Jesus, ele dizia, na verdade, Elias já veio, mas não o reconhecem. E os discípulos entenderam que, afinal de contas, estava falando de João Batista. E assim nós também estamos falando a vinda do profeta Elias no segundo advento de Cristo. Prezados irmãos, Elias já veio. A vinda do profeta Elias já se cumpriu. Pois a palavra de Deus afirma no livro de Isaías 28, ali tem uma passagem, o versículo 2 diz: eis que o Senhor levantou um homem valente, poderoso, como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição, como uma tempestade destruidora. E assim, na verdade, ali está o cumprimento do profeta Elias. No versículo 11 de Isaías 28, ainda a palavra de Deus afirma: eis que pelo lábio estranho, por outra língua, ele falará a este povo. E assim a qual diz: este é o descanso, daí descanso ao cansado. Este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. E assim a vinda do profeta Elias se cumpriu. O caminho já está preparado para o segundo advento de Cristo. Pois Elias preparou o caminho da vinda de Cristo e a saída do decreto dominical. Por isso, assim nesse exato momento, cumpre-se o Apocalipse, capítulo 13, o seu versículo 15. O caminho está preparado. No dia 2 de junho de 2020, cumpre-se o Apocalipse 13, versículo 15. O decreto da imagem da besta, que é o decreto dominical. E este decreto dominical é uma lei federal que saiu nos Estados Unidos de América. E este decreto dominical é uma lei federal. E esta lei já está obrigando todos os habitantes da terra para receber o sinal da besta. Pois este decreto dominical é o sinal da besta. E assim, na verdade, compreenda uma coisa sobre a lei dominical. Compreenda um pouco sobre o sinal da besta. Porque, pois, a teoria dos cientistas dizem que o decreto dominical ou o sinal da besta é o microchip, ou seja, é o código de barra. Mas as escrituras sagradas não nos afirmam assim. Pois o sinal da besta não é o microchip, não é o código de barra. Pois esta é uma teoria dos cientistas para enganar você. Pois o sinal da besta é a guarda obrigatória do domingo, primeiro dia da semana. E assim, neste exato momento, começou a ser recebido o sinal da besta. E assim foi assinalado este decreto dominical no dia 2 de junho de 2020, nos Estados Unidos. Quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele foi perante a imagem do Papa João Paulo II e ele adorou a imagem do Papa João Paulo II. Saindo dali, foi para a Casa Branca e ele assinou o decreto da imagem da besta. Assinou o decreto dominical. Pois este decreto dominical é o sinal da besta. Pois o sinal da besta não é o microchip, mas o sinal da besta é a guarda obrigatória do domingo em lugar do santo sábado. Então, esta é a razão pela qual o mundo inteiro está se dividindo em duas classes. Uma classe que recebe o sinal da besta
guardando o domingo em lugar do santo sábado. Uma classe recebe o selo do Deus vivo, que guarda os mandamentos de Deus, guarda o quarto mandamento, o santo sábado. E assim as duas classes estão se formando. Por isso, nós devemos guardar os mandamentos de Deus, devemos guardar principalmente o quarto mandamento, pois este é o selo do Deus vivo. No quarto mandamento, onde está o selo do Deus vivo? Porque, pois, o sábado é o dia do Senhor que foi instituído no Jardim do Éden. Quando Deus criou os céus e a terra em 6 dias, mas ao 7º dia Ele descansou e abençoou o 7º dia e santificou. Isso está na palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, versículo 1 até 2, 3. E ainda, a palavra de Deus acrescenta no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Êxodo 31 diz que certamente guardarei os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Vocês devem guardar em todas as vossas gerações. Prezados irmãos, já sabem qual é a geração última que está para culminar com a história da Terra? A nossa geração é a última. Então, por isso, ainda resta um povo que guarda o sábado do Senhor nosso Deus. Ezequiel capítulo 20, versículo 20, ali também tem uma afirmação, a palavra de Deus, dizendo: certamente deves guardar os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Então, afinal de contas, o sábado é o sinal de Deus entre os seus filhos. E a guarda obrigatória do domingo é o sinal da besta. Pois, na verdade, a religião falsa está agora sendo exaltada. A religião falsa está sendo exaltada, conforme foi exaltada a estátua de Nabucodonosor. E assim, a religião falsa está sendo exaltada. O primeiro dia da semana que não possui santidade algum, é um dia comum de trabalho, não possui santidade algum, está sendo exaltado. Por isso, a lei que saiu nos Estados Unidos no dia 2 de junho de 2020 é para todos os habitantes da terra guardarem o domingo. Prezados irmãos, ouvimos a palavra de Deus. O domingo não foi estabelecido por Deus. O dia que foi estabelecido por Deus para ser guardado é, na verdade, o santo sábado. E assim, uma classe recebe o sinal da besta e uma classe recebe o sinal de Deus. As duas classes estão se formando no mundo inteiro. Este decreto que saiu no dia 2 de junho é para todos os habitantes da terra receberem o sinal da besta. E saibam alguma coisa, todos que receberem o sinal da besta nesses últimos dias receberão as 7 últimas pragas que está mencionada no livro do Apocalipse, capítulo 16. Ali está a ira de Deus. Por isso, assim nós estamos dando o aviso, porque chegou o momento de culminarmos com a história desta terra. É a palavra de Deus e, na verdade, nós, precisamos atender o chamado de Deus. Este é o último chamado de Deus, é o último aviso. Devemos atender o aviso de Deus. Por isso, o profeta Elias, ele já veio. Ele, na verdade, é o líder mundial da igreja adventista do 7º dia fora dos templos adventistas. Então, na verdade, este é o poderoso movimento do Apocalipse 18. É o quarto anjo. O quarto anjo é a última advertência ao mundo de misericórdia. Então, todos os habitantes da terra devem atender o chamado de Deus neste exato momento que nós nos encontramos. Pois as 7 últimas pragas do Apocalipse 16 está quase a ser derramada ao mundo inteiro. Por isso estamos a ver o juízo de Deus a cair em todos os habitantes da terra, em todos os estados, em todas as nações. Mas, na verdade, este é um juízo para alertar todos os habitantes da terra. É um castigo, mas ainda com misericórdia. Quando as 7 pragas ser derramadas ao mundo inteiro, na verdade, a misericórdia deixará de existir. E, na verdade, a todos os adoradores da besta receberão estas 7 pragas, que é a ira de Deus. Então, por isso, precisamos saber a própria besta. Quem é a besta? Na verdade, a palavra de Deus nos afirma: a besta
Apocalipse 13, falando da besta, semelhante a um leopardo, tem corpo de leopardo, tem os pés de urso, tem boca de leão. Apocalipse 13, esta besta quem é? Quem é ela? Na verdade, a besta do Apocalipse 13, a palavra de Deus afirma, a besta do Apocalipse 13 é o líder da Igreja Católica, o papado. Ele é a besta do Apocalipse 13. Por isso, o seu sinal é a guarda obrigatória do domingo. E na razão pela qual que o sinal da besta, o domingo não é o dia do Senhor, mas o domingo é a besta que trouxe. Era o dia do sol, era o dia dos pagãos que adoravam o sol. E na verdade a besta trouxe aos nossos dias de hoje para ser o dia do Senhor. Por isso, este mesmo dia, o primeiro dia da semana, não possui santidade alguma. É um dia comum de trabalho, mas o dia do Senhor é o Santo Sábado. Então, as duas classes estão se formando. Em que lado você estarás? Estarás no primeiro grupo ou estarás no segundo grupo? Receberás o sinal da besta ou receberás o sinal de Deus? Então, pois o sinal de Deus, na verdade, é a guarda do Santo Sábado. E o sinal da besta é, na verdade, a guarda obrigatória do domingo. Este é o aviso final. É o quarto anjo. É a última advertência ao mundo com misericórdia. Quando esta mensagem terminar, na verdade, a graça termina e a misericórdia deixa de existir. Somente as 7 últimas pragas serão derramadas aos adoradores da besta. Esta é a mensagem nesta manhã. Quem ouviu a mensagem prestou atenção. Então, na verdade, o Espírito do Senhor esteja com ele e dá o melhor entendimento. E quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, na verdade, isto será com ele. E nós agradecemos a todos que prestarem a última mensagem divina. Agradecemos. Muito obrigado.